Sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa prática de retroflexões, soltando as tensões. Então, nós vamos usar hoje 2 bloquinhos, um bolster e uma corda, é a nossa corda clássica de Iyengar Yoga, mas se você não tiver a corda, pode ser um cinto também, tá? Então, ao se sentarem, observem como que você chega no assento, né? Como que você se encaixa no corpo, na coluna, do topo até a base. E ao olhar para esse modo como você chega aqui agora, desconstrói um pouco essa ideia de como você chegou, estende as pernas, abre a planta dos pés, inverte o cruze das pernas. Ao inverter esse cruze das pernas, refina esse laço, como se você puxasse os pés lá para fora, para não cruzar aqui nos tornozelos, cruzando mais lá no meio das canelas, procurando ter os joelhos apoiados lá no arco dos pés e ajusta ainda a carne dos glúteos. Traz essa tração para te posicionar na borda frontal dos isquios, conecta as pontas dos dedos, como as raízes de uma árvore se conectam à terra, se deixa conectar à terra, aqui e agora, carimbando os ossos do assento, dos dedos, da borda externa dos pés, trazendo essa direção de descender coxas, joelhos, canelas, descendendo o sacro ao cóccix. E à medida que você vai se enraizando e conectando com a terra, vai se levando completamente, desde pelve, abdômen, costelas inferiores, superiores, rolando os trapézios para trás, para baixo, penetrando ainda mais as escápulas. Experimenta hoje descer esses ombros, afastar os cotovelos, mas levando os cotovelos para trás, tracionando lá do topo dos ombros aos cotovelos em direção à terra. Então, quando você faz essa ação, você abre as costelas, se traciona as escápulas ainda mais para frente e recolhe o olhar ao coração. Permanece por alguns ciclos respiratórios absolutamente conectado à base, às raízes, usando das inalações para ascender, alongar, abrir espaço torácico, usando da abertura do espaço do peito para focar o teu olhar interno, a tua atenção no centro do coração. Então, unam as mãos diante do peito num espalmar firme, conectando bem da sola das mãos as digitais. Solta garganta, pescoço, trapézios, ombros, cotovelos. Desliza a lei da gravidade, se rende à lei da gravidade. Então, juntos entoamos 3 vezes o mantra Om. Exalando, aproxima o queixo do peito, o cérebro do coração. Esteja por alguns ciclos respiratórios, sentindo a proximidade do cérebro ao coração, do coração ao cérebro.
agradecendo por mais um dia entre os dias, por nos movermos sobre a luz do yoga, sob a luz da unidade, da comunhão, da ordem natural, restaurada, revitalizada. Repousa as mãos nas coxas. Na inspiração, eleva a face e abre os olhos. Muito bom. Então, nós vamos começar deitados, de costas no solo em Virasana. Então, no solo não, perdão, no almofadão, né? Então, deixa o teu almofadão bem alinhado atrás de você, no teu tapete. Você vai usar também um bloco na menor altura entre os teus pés. Então, você vai se sentar no bloco e ter o almofadão logo atrás, porque você vai reclinar o tronco. Mas antes de reclinar o tronco, observa as tuas pernas. Checa se essa linha interna das coxas, joelhos internos podem ascender mais. Uma boa maneira de fazer isso é girar a panturrilha para fora com a mão direita, gira a panturrilha direita para fora. Então, você faz essa tração, esse giro. Com a mão esquerda, lá por baixo da coxa direita, puxa a coxa direita de trás para cima, para dentro e para cima. Então, você está elevando a borda interna das coxas e descendendo as panturrilhas externas para fora. E aí você faz o mesmo lá na outra perna. Ambas as panturrilhas giram, estende bem esse dorso dos pés no solo, pega lá os dedos, eleva um pouco esses pés para sentir que você alonga de verdade, desde a tíbia, tornozelo frontal, pressionando os dedos dos pés para baixo, leva minguinhos, face externa dos pés, calcanhares externos para baixo. Observa que teu quadril está liberado, os calcanhares estão bem para fora. Uma vez que você ajustou as pernas, ao apoiar as mãos ali no teu suporte, se necessário você pode usar 2 almofadões, né, ou mais até. Você vai levar os glúteos para frente, já alongando bem essa lombar e reclinando, vértebra por vértebra. Ao assentar lá, observa, glúteos descendem, pressiona o dorso dos pés no solo. Sim, muitas vezes essas virilhas frontais estão rígidas, por isso a importância de você, se necessário, colocar mais bolsters, mantas, suporte, eventualmente até uma cadeira atrás de você, para você apoiar as escápulas no assento da cadeira e a cabeça sobre um bloco ou sobre uma manta. Deixe-se alongar da pelve às clavículas, solta o peso da cabeça, segura com as mãos lá nos cotovelos e ao pressionar dorso dos pés, tíbias no solo e ativar os glúteos lá em direção ao teto, sente que essas virilhas frontais vão se amaciando, se alongando. Essa pelve, abdômen, peito vai sendo revitalizado, mas solta o peso das escápulas no suporte, da cabeça no suporte e solta o peso do quadril sobre o bloco. Faça 3 ciclos respiratórios. E então, ao completar a tua terceira exalação, você vai trocar o cruze dos cotovelos, dos braços, inverte, apega, traciona os cotovelos para longe da linha da cabeça, para longe da linha do tronco. Sente toda a extensão lateral, flanco direito e esquerdo, longos. A cintura se afina, o espaço entre as costelas se abre.
As axilas externas se alongam. Relaxa, libera toda e qualquer tensão, rigidez, mesmo onde há desconforto, especialmente onde há desconforto. Suaviza, respira e gradualmente retorna as mãos lá nos pés, apoia os cotovelos, eleva o tronco, aí, e estende uma perna lá na frente, estende a outra, traciona uma vez as coxas de fora para dentro, de cima para baixo, abre o peito, usa das mãos sobre o teu suporte e umbigo na lombar. Preenche essa lombar e devagar você vai se preparar para deitar flat no solo. Então, você vai deitar em Supta Padangusthasana 1, certo? Você pode pegar tua corda ou o teu cinto, o que você tiver. Você vai usar os pés na parede, fazendo aquela tração da lombar. Então, como que é a tração da lombar? Quem está comigo, a gente faz regularmente isso, mantendo a perna da base semi-flexionada, calcanhar direito lá no cinto ou na corda, e vai em câmera lenta, estendendo a perna esquerda, sentindo esse espaço da lombar sendo alongado. Mantém a tração da cabeça, dos fêmures aos calcanhares, coxas internas para trás, rola como se você quisesse rolar essas coxas internas, as coxas posteriores para fora, ganhando mais e mais em extensão dessas virilhas internas aos calcanhares internos. Habita toda essa banda interna de ambas as pernas. E desfez, prepara o segundo lado. Então, observa como você entra nas tuas posturas e sai delas, encontrando esse caminho gentil e fervoroso. Vai estendendo a perna da base, sentindo que você traciona esse glúteo direito para baixo, em direção ao calcanhar direito. Abre os joelhos posteriores, sente igualmente as coxas internas rolando em direção às coxas posteriores e externas. Então, alonga das virilhas internas ao arco dos pés. Pressiona a bola do dedão do pé direito na parede, bola do dedão do pé esquerdo em direção às estrelas. Garganta macia, trapézios relaxados, peito aberto, mas não perde o vigor das pernas. E desfez, espalmou os dois pés no solo, girou o tronco para a tua direita e deu uma olhada que nós vamos juntar agora essas duas posturas. Então, nós vamos juntar a primeira e a segunda posturas. De que forma? Nós vamos na direção de Supta Virasana, que foi a primeira, sentando ali sobre o bloco, flexionando a perna esquerda em Virasana, exatamente como fizemos antes, só que a perna direita ela vai se estender, certo? Então, quando isso é muito intenso, você pode usar a extensão da perna direita lá na parede. Agora, eventualmente até mais perto da parede, o que torna mais intenso ainda a postura ao completá-la, tá? Então, eu aproximei um pouquinho mais, só para trazer essa visualização. Então, nós deitamos o tronco lá no solo, a perna de Virasana segue em Virasana, como ela estava lá no início, e a perna de Supta Padangusthasana 1, você laça esse calcanhar e vai
simultaneamente pressionar o dorso do pé esquerdo no solo e estender a perna direita e tracionar essa perna lá num ângulo de 90 graus, mas sem deixar subir o joelho esquerdo do solo, certo? Se isso for demais, você pode usar o pé lá na parede e aí você vai sentir que isso também te ajuda a estabilizar o quadril, a assentar melhor esse sacro e alongar mais esse topo das coxas em direção aos joelhos. E aí você pode empurrar a parede aqui, você tem um outro estímulo para extensão, crescimento, verticalização desse tronco, certo? Então, qualquer que seja a tua escolha, prepara lá. Se você vai usar a parede, observa que quanto mais embaixo o teu pé direito fica, mais branda, suave a postura é. Quanto mais alto o pé direito fica, mais intensa a postura se torna. E como você entra e sai da postura? Dedica esse tempo observando que você primeiro faz a perna de Virasana, flexionando essa perna ao solo, ajustando a panturrilha para fora, coxa interna para cima. Ao assentar bem esse dorso do pé no solo, você reclina o tronco, faz primeiro o Supta Virasana e depois estende a perna esquerda. Observa, desculpe, a perna direita, você está indo na tua primeira perna, eu só troquei de lado aqui para uma melhor visualização para vocês aí. Então, vai construindo esse assento do dorso, do pé no solo, lembrando de manter esses glúteos para longe da lombar e sente essa virilha, essa pelve que se abrem, que se alongam, vai alongando mais e mais a perna de cima, faz uma última inspiração e exalação aí e prepara para trocar de perna. Para trocar de perna, não obrigatoriamente você precisa elevar o tronco. Você pode estar lá deitada, deitado no teu Virasana e você apenas inverte as pernas de Virasana. Se era a esquerda, agora é a direita. Você estende a perna esquerda e sim, queima esse quadríceps frontal direito, normal. E só não é para sentir desconforto lá na tua lombar. Se os glúteos sobem, a lombar dói porque ela se encurta. Então, não deixa essa lombar se encurtar, certo? Pressiona lá a borda externa do pé direito agora no solo. Abre bem esse tornozelo frontal. Se você está usando o pé na parede, usa a tração do pé na parede para acender essa pelve igualmente lado direito e esquerdo. E se você está com o pé esquerdo lá laçado no teu cinto ou na tua corda, vai construindo essa extensão da cabeça do fêmur esquerdo ao calcanhar esquerdo. Peito aberto, respiração suave. Completa a postura, mantendo essa ampla extensão da virilha frontal direita. Essa extensão significa você está levando o topo da coxa direita ao joelho direito ao solo. Alongando da pelve do lado direito em direção à clavícula direita. Você cria essa remoção da tensão, da resistência, da rigidez que possa existir aí. E devagar desfaz como? Traz a perna de Virasana para frente, laça lá os dois calcanhares e estende ambas as pernas,
Urdhva Prasarita Padasana. Estende. Se você percebe que o teu material de suporte de apoio está desalinhado ou promovendo desconforto, você deita flat no solo. Tira os materiais e deita flat no solo. Deixa os braços estendidos, as pernas estendidas. Une a borda interna dos dedões dos pés, alarga os demais dedos. Respira tracionando essa coxa frontal à posterior. Deixa a cervical longa. Última inspiração, exalação. E flexionou as pernas, trouxe os pés no solo. Eleva o quadril, remove o bloco. Eleva o tronco, remove o teu almofadão daí e nós vamos liberar um pouco esses ombros para as retroflexões. Então, para isso, nós vamos usar, eu vou usar aqui a corda hoje, certo? Você poderia usar o cinto também, afivelado, é a mesma coisa. O que eu quero mostrar? Eu vou usar aqui um gancho da minha escada, uma barra de ferro da escada. Você poderia usar aí um trinco de porta, um gancho de rede, que mais que você pode ter? Um guarda-corpo, um peitoril, né? Onde você tenha como laçar esse cinto, essa corda. E para liberar esse ombro, nós vamos fazer em Tadasana. Eu só vou fazer aqui com os joelhos no solo para você enxergar melhor, para eu ficar mais pertinho de você, certo? Eu estou segurando o nó da corda com a palma da mão para baixo, o dorso da mão lá para cima. Eu trago a mão esquerda lá na minha escápula direita. Então, eu quero levar o peso do tronco para frente. As pernas vão estar unidas, firmes em Tadasana. A cada vez que eu desloco o tronco lá para frente, eu puxo essa escápula, esse ombro, eu estou alongando essa axila. A mesma remoção que a gente fez lá da tensão das virilhas frontais, a gente quer fazer aqui dessas escápulas, desses ombros, de toda essa articulação sendo amaciada. Então, a gente faz isso usando o peso do corpo para frente e a tração da mão para frente para liberar esses ombros, certo? Inclusive, isso é ótimo para as pessoas que tenham bursite, tendinite, inflamações nesses tendões. Nós podemos aqui, ao segurar essa escápula, ganhar, desse lado ficou melhor para vocês me enxergarem, né? Então, aqui é esse ângulo que a gente quer abrir dessa torácica, a partir das axilas, dos ombros, levando o peso do tronco. Só que eu prefiro, o certo, é fazermos em pé, em Tadasana. Eu fiquei exclusivamente de joelhos para vocês enxergarem melhor, né? Porque aqui eu saio fora da tela. Mas eu ganho essa ação de forma muito mais intensa, efetiva, quando eu fico em pé. Então, você fica em pé com as pernas unidas, deixa esse cotovelo direito para o teto, pode deixar a mão esquerda lá na cintura, não, nada, né? Você está com a mão esquerda aonde? Lá na escápula. Então, compacta essas coxas, traciona o sacro, o cóccix, pelve para dentro, e a cada vez que você vai para frente, você mantém essa estabilidade, sem projetar lordose, né? Então, você mantém esse quadril compactado, essa estabilidade lá da pelve, e a cada vez que você vai para frente, experimenta soltar o ar. Tô sem a corda aqui, né? Só tô aqui pertinho para você sentir que você avança à frente e o cotovelo avança atrás. E aí você vai, a cada inspiração você volta, exala, adentra essa torácica,
Por que que a gente solta o ar quando vai para frente? Porque à medida que você relaxa e libera as tensões e ganha espaço para penetrar essas escápulas. Você vai fazer 5 a 10 vezes esse movimento para ambos os lados, lado direito, lado esquerdo, lembrando de manter pelve para dentro, quadril absorvido, unido, como se tivessem ali 4 setas, das laterais para o centro, da frente para trás, de trás para frente. Habita bem no centro dessa pelve, com o olhar alinhado, elevado à tua frente. Faça com que esses ombros, essas escápulas, toda essa articulação dos ombros vá ganhando mobilidade, espaço, inteligência, abertura, dissolução das resistências. Completa essas repetições igualmente. Se você fez do lado direito 5 vezes, faça do lado direito 5, ou se você fez 10, faça 10, mas segue sentindo que você adentra com as escápulas externas, axilas externas, ainda mais para frente a cada repetição. Aí. E quando você completou 5 a 10 ciclos para cada lado, você vai pegar a tua corda, o teu cinto e se preparar para Shalabhasana. Então, para Shalabhasana, nós vamos fazer aquele gancho, aquela alavanca, aonde aqui a corda já tem o nó, né? O cinto, quando a gente pega esse cinto, normalmente eu faço isso com o cinto desafivelado, tá? Nós vamos hoje fazer com a corda, passando os 2 nós da corda, o nó da corda lá por dentro. Faça com que a borda frontal passe lá bem perto dos tornozelos e você não cruza, tá? Não inverte isso aqui. Você mantém a banda direita da corda do lado direito, banda esquerda do lado esquerdo. Então, nós vamos para Shalabhasana. Então, Shalabhasana, você vai fazer isso lá, já no teu tapetinho. Você vai estar de frente para o teu tapete. Observa, você vai sentar de joelhos no solo, trazendo as 2 bandas lá da corda, uma para cada lado. Deixa lá para que você possa se deitar e flexiona as pernas e segura lá na corda, certo? Ou no cinto, não tem problema, é a mesma coisa. Então, a partir dessa flexão das pernas, observa o giro dos braços de dentro para fora, os pés unidos, e na inspiração você vai trabalhar na extensão das pernas e na elevação do tronco, no penetrar das escápulas, mantendo tração lá das coxas para longe do solo, das escápulas, das costelas frontais para longe do solo e as escápulas penetrando. E exalando, desfaz, soltando a face lateral lá no solo. Então, observa essa passada do cinto ou da corda. Se você pegou, então eu passei aqui, ó. A corda está na minha frente, ou o cinto. Você posiciona lá o arco dos pés, passa o nó da corda por dentro. Você vai segurar por trás das pernas. A banda direita da corda ou do cinto, do lado direito. Banda esquerda, do lado esquerdo. Certo? Flexiona os joelhos, leva os joelhos lá no solo. Deita o tronco, se você precisa liberar as mãos, solta a corda ou o cinto aí, deita lá de barriga no solo. Ao assentar o tronco,
face, estende os braços nas laterais do tronco, segura essas duas bandas do cinto já com os braços bem estendidos. Se possível, caminha mais com a mão direita para perto do pé, para esse cinto perto do pé, mão esquerda perto do pé. Deixa a testa no solo, deixa as pernas flexionadas, os pés estão elevados, então as pernas aí elas não estão estendidas. Por quê? Porque você quer ter esse cabo, essa alavanca das mãos no cinto ou na corda, para quando você estender as pernas, criar resistência nas mãos. Então, você vai ir travando o cinto ou a corda para estender as pernas. Então, segue lá, inspira, eleva o tronco, estende as pernas, resiste com as mãos na pega dessa corda, desse cinto, abre o peito, gira bem esses braços de dentro para fora, penetra as escápulas, afasta os joelhos para longe do solo e alonga essas pernas, levando mais as coxas internas lá para o céu, lá para o alto. Faça 2 respirações, alargando a torácica e penetrando essas escápulas. E na exalação, vai desfazendo, assentando a face lateral no solo, solta os braços, solta o cinto, solta a corda. Enquanto você descansa, eu te falo o seguinte, a gente vai subir mais uma vez na postura. Dessa vez, você vai manter uma forte tração ainda maior do topo dos glúteos, em direção aos joelhos posteriores, com o intuito de penetrar do sacro ao cóccix ao solo. Então, o que eu estou te dizendo é que quando você avança para as retroflexões e que você traz esse grande osso do sacro tracionado para baixo e para frente, você ganha aqui extensão dessas vértebras lombares. Nessa tração aqui, eu consigo, quando eu recuo esse tronco para trás, eu consigo manter a minha lombar longa, sem comprimir esse espaço intervertebral. Se os glúteos estão ativos e se o cóccix está penetrando para frente. Então, prepara lá mais uma vez, segura no cinto, gira os braços, na inspiração, vai estendendo as pernas, erguendo da pelve as clavículas, rolando ombros, trapézios para trás, alargando a torácica pelo penetrar dessas escápulas e checa esse sacro, esse cóccix, o quanto você resiste com essa tração lá da base da coluna para alongar essa lombar, para penetrar mais essas escápulas. Faça uma última inspiração e exalação aí e gentilmente decanta outra face lateral no solo, solta o cinto, faça 2 ciclos respiratórios aí e prepare-se para girar o tronco de lado e dar uma olhada aqui. Nós vamos para Urdhva Dhanurasana com os 2 blocos e o almofadão. Então, se posicionou lá, o almofadão atrás, assenta bem toda a coluna. Você vai ter os blocos travadinhos ali na tua parede. Observa se eles estão bem na largura dos teus ombros. Os meus estão um pouco largos, estou aproximando. Então, uma vez que, se o cabelo está preso das meninas,
precisa soltar a presilha dos cabelos para não desalinhar a cervical. Então, aqui, com os calcanhares bem perto dos isquios, você vai empurrar as mãos lá nos blocos, elevar o quadril, elevar a cabeça, elevar o tronco e apoiar o topo da cabeça. Então, quando essa postura ela é muito intensa para algumas pessoas, a gente permanece aqui, nessa variação 1. Mas se você pode, estende os braços, trabalha na extensão das pernas, na tração do sacro-cóccix, no penetrar das escápulas. E devagar, você flexiona cotovelos, desce o topo da cabeça, escorrega a cabeça para trás, assenta a coluna e restaura um pouco aqui, fazendo nas exalações o amaciamento de toda a musculatura da cervical até a lombar. Só que nós vamos trabalhar um pouquinho mais de permanência, certo? Então, por que eu não fiquei na permanência? Porque eu quero que vocês possam refinar essa permanência. Ai, se eu fico mostrando aqui, não sobra tempo para vocês fazerem. Então, prepara lá, traz um bom suporte para a tua coluna, sejam mantas ou bolster, traz os 2 blocos. Lembra, se houverem questões nos ombros, cotovelos, ou mesmo punhos, você pode girar os dedos das mãos para fora, lá nos blocos, e dessa forma você cria mais espaço e liberdade para essas articulações. E se há questões nos joelhos, você pode ficar na primeira variação da postura com o topo da cabeça sobre o almofadão. Então, prepara lá, traz calcanhares perto dos isquios, mãos sobre os blocos, escolhe a tua variação. Se for a variação 1 das mãos, os dedos das mãos, eles estão voltados para a direção dos teus calcanhares. E a sola das mãos está sobre os blocos. Então, prepara pressionando os pés no solo, eleva o quadril, eleva o externo, apoia o topo da cabeça sobre o bolster, resiste aí um instante com o quadril elevado, pressionando a bola dos dedões dos pés no solo, carimbando os calcanhares das mãos no bloco. Se você pode, estende os braços, erguendo o tronco, penetrando as escápulas, penetrando o cóccix, mantendo a extensão da coluna pelo afastamento do sacro das escápulas, afastando as escápulas do sacro. Faça com que essa permanência te dê maior abertura das virilhas frontais, torácica, e gradualmente, exalando, você flexiona os braços, apoia o topo da cabeça, escorrega a cabeça para trás, deixando o queixo vir ao peito, solta os braços nas laterais, pode girar os calcanhares para fora, apoiar os joelhos internamente um no outro e solta toda a musculatura lá da lombar até a cervical. Se você tem tempo, disponibilidade e estamina, você repete mais uma vez. Se não, você prepara para Supta Ekapada Pavana Muttasana. Então, em Supta Ekapada Pavana Muttasana, nosso alvo é compensar essa lombar. Então, revitalizando, realinhando, apaziguando essa coluna lombar. Então, você deita de costas no solo, entrelaça os dedos das mãos lá no topo da tíbia direita, estende a perna esquerda, alonga a perna esquerda e leva da virilha interna esquerda ao calcanhar interno esquerdo,
alonga essa borda interna da perna, desce ainda mais a coxa interna esquerda ao solo e puxa essa tíbia direita lá no peito. Relaxa a mandíbula, suaviza a testa, os trapézios e trocou de perna. Inverte lá, traz planta do pé direito. Lembra quando você tem essa proximidade da perna semiflexionada, da perna direita semiflexionada, é a mesma ação que a gente fez em Supta Padangusthasana. Quando você estende a perna, você puxa essa carne do glúteo, você alonga essa lombar. E agora estende da virilha interna direita ao arco do pé direito e desce a coxa direita, interna ao solo. Respira. Queixo para o peito, deixa alongar também a lombar, a cervical, gentilmente com essa ligeira extensão lá da pele, da nuca. E trocou mais uma vez, faz o lado direito. Dessa vez a gente vai fazer uma torção aqui. Estende o braço direito lá na linha do ombro direito para fora. Gira o pé esquerdo para a tua esquerda, gira o quadril e leva esse joelho direito lá em direção ao solo. Observa que você não perca a escápula direita do chão. E sente que essa cintura direita, ela se alonga, ela não se fecha, ela não se encurta aqui, você não colapsa os órgãos. Você empurra o pé esquerdo na parede, empurra esse quadril direito para longe do ombro direito e deixa a respiração chegar em todo esse flanco posterior direito, lá da escápula até o sacro. E voltou ao centro. Prepara o segundo lado, segunda perna, realinha o quadril no solo. Estende a perna direita com aquela alavanca lá na parede. Traz o joelho esquerdo ao peito, estende o braço esquerdo lá para a lateral e já gira o pé direito, gira o quadril e desce. Quando você, ao descer aqui, percebe que fica flutuando muito esse joelho, você pode ter um apoio ali. Idealmente, poderia ser o almofadão, uma manta ou os dois blocos aqui, tá? Então, estou usando a alternativa dos blocos aqui. E aí, empurra a parede com o pé direito, cola aquela escápula esquerda lá atrás no solo e sente que você alonga esse quadril esquerdo para longe do ombro esquerdo. E voltou ao centro. Prepara para ajustar o teu Shavasana. Então, o que é ajustar Shavasana? É encaixar os grandes ossos no solo. Então, ergue o quadril, gira esse quadril lá para conectar o topo do sacro, direito e esquerdo no solo, alargar essa lombar. Faz o mesmo ajuste lá das escápulas, erguendo o peito, girando os ombros para trás e para baixo. Sente essas escápulas largas, espraiadas na terra. E daí, você vai estendendo as pernas, soltando os pés para as laterais, soltando todo o peso do corpo, os pés, a cabeça, do coração, as mãos. Se alarga, se amacia, exalando, dissolve as tensões e os excessos. Se deixa refrescar, oxigenar
corpo, mente, órgãos, vísceras, nervos, vasos sanguíneos, usando das exalações como esse caminho de descompressão. Release, solta, entrega, confia. Permaneça em Shavasana por pelo menos mais 3 a 5 minutos, estando presente no corpo e na respiração. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrichorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Tat Sat. Namastê.